Romanos, quem está comigo aí? Amém? Romanos 1, versículo 16 diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar. Obrigado, Paizinho querido, por a Tua palavra sempre se renova em nossas vidas. E nessa noite desafia a minha vida, desafia, meu Pai, a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Desafia-nos a viver realmente o Evangelho em nossas vidas, que é o Teu poder, Senhor. Trabalhe, Senhor, dentro do nosso coração, na nossa vida. Mexe, meu Pai, no mais profundo da nossa alma, com a pregação da Tua palavra, Senhor. Porque ela é poder para salvar, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Irmãos, hoje eu estava em casa pensando um pouquinho sobre o Evangelho. Pastor, mas o senhor pensar sobre o Evangelho, há tanto tempo o senhor prega sobre o Evangelho. Eu digo que a nossa experiência de fé, aquilo que a gente experimenta como Evangelho, ele deve ser renovado dentro da nossa vida todos os dias. E Paulo, ele começa a dizer que o Evangelho, ele é o poder. Ele é um poder. O Evangelho, ele é tão poderoso que durante esses 2000 anos da pregação do Evangelho, religiões tentaram parar o Evangelho. O cristianismo se tornou numa religião que não prega o Evangelho. O comunismo se levantou por 60 anos contra o Evangelho. Milhares de pessoas foram mortas até a queda do Muro de Berlim. Hoje, agora, 70 milhões de pessoas são perseguidas na China por causa do Evangelho. E ninguém consegue parar essa maravilhosa graça que é o Evangelho. As pessoas tentam o tempo inteiro parar o Evangelho, a mídia tenta parar, a imposição religiosa tenta parar, o nosso pecado, o meu, seu pecado, tenta parar a notícia do Evangelho, mas o Espírito Santo usou Paulo para dizer o seguinte, que ele é um poder, e poder não pode ser parado. Poder, ele é poder. O poder nunca deixa de ser poder, porque o poder não é uma força. Ele diz assim, ó, o Evangelho é uma força, é isso que ele diz? Não, o Evangelho é um poder. E poder não pode ser contido em gueto nenhum. E você pergunta, pastor, que poder é esse? O interessante é que em Colossenses, no capítulo 1, se quiser abrir sua Bíblia, Colossenses no capítulo 1, versículo 5 diz assim, por causa desse poder ou dessa esperança que está reservada no céu, a respeito do qual vocês ouviram por meio da pregação da verdade, o Evangelho. Então Paulo diz assim, ó, até no céu, isso está até hoje sendo anunciado e falado para os anjos. Que o Filho de Deus veio à terra e produziu um poder imparável. 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 E quando eu comecei a pensar sobre o poder do Evangelho, o Evangelho é o quê? O que é o Evangelho? O único que não pode falar aqui hoje é o Deivinho, tá, gente? Porque ele está com o boné da Argentina. É um que tem que permanecer calado em nosso meio. Porque a vergonha vai bater na sua casa em breve. Só ele, os irmãos podem se comunicar com o pastor. Nem dê a mão a esse pecador. Que hoje ele vai se libertar. Amém? O que é o Evangelho? Uma notícia de boas novas.
O Evangelho é uma notícia de boas novas. E eu digo que toda notícia, ela tem um poder. Toda notícia. Ela tem um poder em si. Talvez não como o poder do Evangelho, mas ela tem um poder. Uma notícia que eu dei aqui, a Argentina vai perder. Os irmãos, é isso mesmo. Tem um poder nessa notícia. E os irmãos acham, não, é isso mesmo, já perdeu esse negócio. Então, toda notícia que chega, ela tem um poder. E quando Paulo diz que o Evangelho é o poder, ele diz que é uma notícia que tem poder nela. Mas o que poder é esse? Poder de quebrar toda a má notícia. E quando eu digo má notícia, eu não estou dizendo de coisas ralas da nossa vida aqui embaixo, não. Que Paulo diz em 1 Coríntios, se nós pensarmos só nessa terra, somos mais miseráveis que todos os homens. Mas é uma notícia que vem com um poder que rasgou o véu. Quem lembra dessa passagem em Mateus? De alto a baixo. É uma notícia que vem para mostrar que Jesus Cristo é o único sacerdote. Interessante que a gente fala sobre o único sacerdote. Mas, gente, se a gente acreditasse no Evangelho, entendesse que é uma notícia poderosa, aquilo que eu acabei de ler aqui, entendesse isso, muitos problemas da nossa vida seriam resolvidos. Gente, um exemplo, quando chega uma notícia e ela traz um poder, não tem notícia que resolve a vida da gente? Tem notícia que resolve a vida da gente. Chega, graças a Deus. Então o Evangelho foi uma notícia, e é um poder nessa notícia para resolver a nossa vida com Deus e com nós mesmos. E o Evangelho diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso sacerdote. Em Hebreus 10, 19 diz o seguinte: portanto, irmão, tenha plena confiança. Hebreus 10, versículo 19. Portanto, irmão, tenha plena confiança para entrar no santo do santo lugar pelo sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho que Ele abriu no véu. Ele abriu no véu. Gente, o Evangelho é uma notícia que toda imposição religiosa foi jogada por terra. Vocês já viram eu contar, mas eu vou repetir. O que tinha era o santo lugar aqui, o átrio era lá fora, o santo dos santos lugar era aqui. E esse era o modelo da igreja em Jerusalém. O santo dos santos, o santo lugar e o átrio lá fora, lá onde ficavam as pessoas que não eram judeu. Cuidado aí, irmão Marcinho. O Léo, estão tudo lá no átrio. Né? Tá a marcação preta ali, lá é o átrio, o santo e o santo. E aqui havia um véu, aonde o sacerdote entrava. Estou falando Êxodo, capítulo 28. O sacerdote entrava aqui e andava com o sininho pendurado, entregando as orações do povo, entregando o sacrifício, derramando o sangue sobre a arca. E ali, uma vez por ano, ele fazia isso para que Deus aceitasse o pedido de perdão. E quando Jesus vem e morre e ressuscita, no momento que ele é morto, o que acontece? O véu se rasga de alto a baixo. Deus começa a mostrar para a gente que a notícia, ela tem poder de destruir qualquer estrutura religiosa. Mas sabe qual é o problema? Que Jesus destrói, a notícia chega boa para a gente e a gente começa a criar um montão de coisas. E se a gente entender que esse sacerdote que andava aqui dentro, ele acabou, ele morreu e agora é Jesus. E Hebreus 10, 19 diz isso: tenha firme confiança que Jesus é o sumo sacerdote e que vocês podem entrar no santo dos santos lugares. Sabe por que eu estou dizendo isso? Se você entendesse que o Evangelho é o poder para salvar a gente e abrir uma cortina que estava diante dos nossos olhos, de entrar na presença de Deus, muitas coisas na nossa casa, na nossa vida, dentro da nossa família, na nossa igreja, mudaria. A gente teria plena confiança. A gente teria confiança de dobrar os nossos joelhos e saber que Jesus está nos ouvindo. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele nos deu liberdade de entrar na presença de Deus e falar: Deus,
Obrigado, Senhor, por poder fazer isso. Entenda uma coisa. O véu foi rasgado uma vez por todas e nunca mais esse véu foi colocado no lugar. Ô, gente, tem coisa que Deus deixa até o homem montar de novo, mas tem coisa que Ele não deixa para que não possa, para deixar um símbolo, uma marca. É o véu. O templo de Jerusalém nunca mais vai ser erguido. Porque houve uma promessa, Jesus falou que seria destruído, Ele ia construir de novo em 3 dias, quando Ele ressuscitasse. Entenda uma coisa, meu filho, o Evangelho é o poder de uma notícia que tira você do cabresto religioso, uma notícia que tira você do cabresto crendice boba, minha e sua. Gente, mais superstição que a gente vê na época de Copa. Você vê o cara, não, tira o boné, põe a cueca verde, não sei o quê. E você vê pessoas que parecem ser inteligentes, falam, o Brasil todo é supersticioso. Aí eu quase que eu faço o sinal da cruz. Que o Brasil todo é supersticioso. Superstição não cabe onde a gente entende que o Evangelho é o poder que chegou. E trouxe uma notícia, que você não precisa de artifícios humanos para entrar na presença de Deus. Que você pode entrar na tranquilidade da tua casa. Irmãos, entenda que essa notícia poderosa é uma notícia que diz, o véu rasgou, o sumo sacerdote morreu para sempre, ressuscitou outro que assumiu eternamente o lugar dele. E diz nessa notícia que Deus nos amou de tal maneira. E tem hora que a gente fala, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Quando a gente fala isso é porque a gente não entendeu o Evangelho. É porque a gente não entendeu o que Deus reservou para mim e para você. Aí a gente fala, Deus, por que você deixou acontecer isso? Por quê? E talvez Deus fale assim, porque você ainda não entendeu o Evangelho. Evangelho é o poder de uma notícia que chegou para detonar todo tipo de crendice humana. Mas só que a gente queria tanta coisa, e eu digo que eu insisto com Deus que eu não quero falar sobre isso. Hoje eu insisti, Deus, não quero falar sobre isso. Por exemplo, os irmãos católicos. Não gosto de falar sobre esse assunto. Um montão de crendice. Acredita que São Jorge intercede, ele cola lá um quadro de São Jorge e diz que aquele quadro vai guardar a casa dele. Aí eu vejo um irmão evangélico, pega um adesivo, será tu uma bênção, e nessa casa não vai ter maldição, pega o adesivo e cola, e põe lá, não entrará mais maldição na minha casa. Uma crença, põe o São Jorge. A outra cola um adesivo ungido. O outro acende uma vela dentro de casa. O outro leva uma rosa para dentro de casa. Isso são nossos irmãos. E outros talvez, como nós, não usamos símbolo nenhum, os batistas, talvez jogamos símbolo na figura do pastor. Eu preciso que o ungidão vá lá em casa orar. Sabe por que essas coisas entram na nossa cabeça e fica? Porque a gente não entendeu o que é o Evangelho. Se você entender que é uma notícia, que é um poder que veio sobre a tua vida, um poder que mostra que Jesus agora é o sumo sacerdote, você pode entrar no santo do santo lugar. Entender que é um poder que mostra de uma notícia que Deus te ama. É um poder que diz que não tem véu mais. E a gente insiste. A gente insiste em acreditar em coisas banais, em coisas bobas, acreditar em óleo, acreditar em quadro, acreditar em vela, acreditar em rosa. O cara acende uma vela, o irmão católico. Outro irmão protestante, da igreja pentecostal, né, o pentecostal leva uma rosa, põe no mesmo lugar que é colocada a vela. Gente, onde que isso tem a ver com o Evangelho?
E esse negócio entra no nosso meio numa tranquilidade assim, tão tranquila. E a gente acha que isso é o evangelho, isso é o êxtase. Entende uma coisa? O evangelho é o poder de uma verdade. O evangelho não é um poder de um ritual. Quando eu li o texto em Colossenses 1, no versículo 5, diz que é uma verdade que nós ouvimos. Que verdade é essa? Vou te falar o que o evangelho não é. Grava aí. O evangelho não é uma doutrina. Que eu venho cá na igreja e falo com você assim, você não pode fumar, não pode beber, não pode matar. Não é isso. O evangelho é um poder para salvar. Tem igreja aí? É isso. O evangelho não é uma doutrina. Não põe na cabeça de vocês. Se o cara não vir todo domingo no culto, não vir na ceia, se o cara não dá dízimo, a gente bota o cara fora do evangelho. Gente, o evangelho é um poder para salvar. A doutrina já tinha sido estabelecida. Jesus nunca quis botar doutrina. A gente tem que renovar esse poder na nossa vida, não tem? Sabe por quê? Senão a gente vira fariseu. A gente vira fariseu. Eu brinquei aqui com o irmão, mas agora não estou brincando. É muito melhor ele estando aqui com a gente do que deixar ele sempre lá fora aprontando. Eu falo dele, poderia falar, talvez ele apronta de cara limpa, talvez eu apronto escondido. A gente tem que tirar as máscaras e entender o que é o evangelho. A gente bota um jargão assim, põe uma máscara e anda de peito aberto. E eu me lembro de um texto que os fariseus viram para Jesus, ou para os discípulos, que tinha medo, né? Começaram a ficar com medo de perguntar a Jesus, que toda vez que perguntava, havia uma cajadada. Aí perguntaram para Jesus, para os discípulos de Jesus, por que Jesus senta? Por que o mestre de vocês senta na mesa dos pecadores e come? Aí Jesus, sempre atento, eu ouvi vocês falarem. Eu ouvi o que vocês estão falando aí. Sabe por que eu sento na mesa dos pecadores e como com eles? Porque eu não vim chamar aquelas pessoas. Ele diz assim, porque o doente, o que tem saúde não precisa de cura. Só quem precisa de cura é quem está doente. Ele diz assim, eu vim para aqueles que estão enfermos e não para aqueles que estão sãos. Interessante que Jesus, o samaritano, quem sabe passar de samaritano aqui, do bom samaritano? O levita, o sacerdote. O pastor indo para a igreja, o pastor Eduardo, arrumadinho, terninho, camisinha roxa. Há um Marcos, um levita, vindo para a igreja cantar. A gente passa ali, nós somos salvos. O poder do evangelho invadiu minha vida. Aí nós passamos tudo arrumadinho, o cara está caído ali. Eu cheguei aqui, o irmãozinho ali de camisa vermelha ali, eu esqueci, não estava dançando. Aí eu abracei ele, fiquei dançando com ele. Você está alegre com Jesus? Eu estou alegre com ele, pastor, mas ele estava bêbado, não tem problema não. Jesus fez que ia fazer a mesma coisa, Jesus ia sentar na mesa com ele, ia comer com ele. Aí Jesus pergunta, o religioso chega para Jesus e fala assim, ó Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Aí eles esperam que Jesus fala, não, continua fazendo o que você está fazendo, você vai se dar bem. Jesus fala assim, o que a lei manda fazer? Lucas 10 que eu estou falando. Ele diz assim, ame a Deus e cuida do teu próximo. Aí Jesus fala, vou contar uma historinha para vocês. Um pastor foi para a igreja, um padre indo para a igreja, o levita indo para a igreja, o ministro da Eucaristia indo para a igreja, o apóstolo indo para a igreja, o obreiro indo para a igreja, passa e vê um cara caído no chão e deixa para lá. Aí passa um cara que todo mundo achava que ele era pecador, o cara não era dizimista, o cara não vinha no culto, o cara não frequentava a assembleia, não tomava ceia, ele era um samaritano. Ele passa e cuida daquele homem, leva para o estábulo, para um lugar, dá dinheiro para cuidar daquele homem, e Jesus pergunta assim, quem que cuidou do próximo? Quem que vai entrar no reino dos céus? Aquele religioso teve que tirar a máscara e falar assim, o mais próximo, que amou o próximo, foi o pecador. E Jesus nem ousou perguntar
do levita e do sacerdote. O Evangelho, gente, não é uma doutrina. O Evangelho é um poder. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho não é um delírio. Recebi o Evangelho. O Evangelho não é nada disso. Há um texto interessante em Mateus 12, versículo 38. Mateus 12, versículo 38. Que os religiosos chegam para Jesus e perguntam a Jesus, Mateus 12, 38. Do 37, 38, ele vai adiantando. Ele pergunta o seguinte. Mateus 12, 37, 38, eu vou narrar o texto. Ele diz o seguinte. Jesus, os fariseus religiosos pedem para Jesus um sinal miraculoso para eles poderem acreditar em Jesus. O que Jesus fala? O único sinal que eu vou dar a vocês é o mesmo sinal que foi dado a Jonas, dado através de Jonas, que ele ficou 3 dias no ventre de um grande peixe e após 3 dias ele ressurgiu. Então Jesus não oferece nada de delírio miraculoso para aquelas pessoas. Só fala que a única coisa que ele ia oferecer era o quê? A ressurreição. Outra coisa, o Evangelho não é uma ideologia, o Evangelho não é uma religião. Eu quero caminhar para a gente chegar no fim dizendo que o Evangelho é um poder universal. Não da Igreja Universal. Ou da Igreja Católica, que significa também universal. Ou da Igreja Mundial, que significa mundial. Ou da Igreja Internacional, que significa universal também. Não é isso. O Evangelho é um poder universal. O Evangelho não depende de mim, não depende de você. O Evangelho não depende de ninguém. Ele é um poder que age por si mesmo. E se for necessário Jesus aparecer para alguém para pregar o Evangelho, como ele fez para Paulo, ele aparece de novo e prega. Se for preciso ele mandar um anjo na casa de alguém, mandar procurar um homem para pregar o Evangelho, como fez com Pedro, ele também faz. Então o Evangelho é uma manifestação universal. O Evangelho não é dos evangélicos, não é dos católicos, não é de ninguém. Porque o Evangelho é um poder de salvação. Então, irmãos, o Evangelho não está num gueto religioso, batista, travado aqui. Só nós conhecemos a verdade. Isso tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho, ele age onde ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E tem no vídeo da igreja, no site da igreja, um pessoal lá na África dançando. O Evangelho produziu aquela dança neles. E alguns religiosos olham e falam, blasfêmia, por que vocês dançam assim? Os religiosos perguntavam aos discípulos por que os discípulos não lavavam as mãos para comer, por que os discípulos, como eu já disse aqui, sentavam para comer com os pecadores, por que eles entravam na casa daqueles herodianos, aqueles que cobravam imposto a Israel. E para caminhar por fim, o Evangelho é um poder de salvação gratuita. E se você entender isso, meu filho, você já saiu daqui com muita coisa. Que o Evangelho é um poder dado por Deus gratuitamente. E quando a gente entende isso, muitas coisas dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, começam a mudar. Se você sabe que o Evangelho, ele é te dado de graça, você vai parar de cobrar de você, das pessoas, aquilo que você e as pessoas não podem oferecer. Eu quero chamar a irmã Cristina para a gente encerrar. Ela vai fazer uma música para a gente encerrar. Eu quero dizer que esse Evangelho, que é dado de graça, diz que o Evangelho não é aquilo que o homem faz para Deus. Quer que você entenda isso hoje. O Evangelho nunca vai ser aquilo que você faz para Deus. O Evangelho sempre é aquilo que Deus fez por você.
O Evangelho é aquilo que Deus fez por você. E o que Deus fez? Romanos 5. Versículo 7 diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém possa ter coragem de morrer. Talvez alguém possa ter coragem de morrer. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, meu filho, o que é o Evangelho? Deus entregou a vida do Filho dele por amor a você, por amor a mim. E Ele fez isso de graça, de graça, de graça, de graça. Então grave isso no seu coração. Deus demonstra isso. Deus rasga esse véu. Deus detona toda a estrutura humana para mostrar que Ele sempre, sempre nos amou e sempre nos amará. E o Evangelho, ele é um poder que transforma. Que transforma famílias, vidas, cidades e nações. O Evangelho é um poder que vai aonde você não pode ir. Olha para mim aqui agora. Isso, olha para mim aqui. Grava uma coisa no seu coração. O Evangelho, ele é um poder que vai aonde você não pode ir. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode ir dentro de você. Você tenta ir, tem hora arrancar coisas que você não quer para você mais. Isso acontece contigo? Você quer ir dentro de você. E você diz aquele texto que Paulo diz: miserável homem que sou. Você quer ir dentro de você, arrancar dentro de você, e você não pode ir. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, tanto para libertar, como para salvar e como para transformar. Então o Evangelho, ele pode ir aonde você não pode ir, que é dentro de você. E o mais gostoso disso tudo, que Jesus diz o seguinte: se você se acha só bom, sem pecado, sem defeito, tão baseado na religião assim, fique assim. Mas se você se acha um pecador, um miserável, eis que eu me aproximo da porta e bato. Se a minha igreja abrir a porta, entrarei e sentarei na tua mesa e comerei com você. Jesus é especialista em comer com pecadores. Ele é especialista em bater na casa da nossa vida e entrar dentro de nós e cear com a gente. E hoje eu em casa, eu disse: Senhor, bata no meu coração. Bata no coração da tua igreja, Senhor. Que possamos entender que o Evangelho é poder para salvar a gente. Salvar a gente de nós mesmos. Salvar a gente da religião. Salvar a gente das crendices populares. Salvar a gente do governo, da sociedade. Salvar a gente do inferno. Salvar a gente. Eu quero te perguntar:
O que fará você agora? Diz Jesus. Você vai deixar Jesus entrar em sua vida? Você fala, pastor, mas eu sou um miserável. Que bom, meu filho. Que bom que você pensa assim. Talvez você está aqui e fala, pastor, eu preciso que esse poder entre na minha vida e vá lá onde não consigo ir. Você quer, meu filho? Se render ao Evangelho que Jesus morreu por você para te salvar? Você quer isso? Você quer? Baixe sua cabeça, vamos orar. Toda a igreja. Talvez você fala, pastor, eu quero um sinal, faz um milagre para me acreditar no Evangelho. Eu vou dizer o mesmo que Jesus disse. Não vos darei sinais milagrosos, mas a única prova é que Jesus ressuscitou. Você quer entregar a tua vida para Jesus nessa noite? Põe a mão sobre o seu coração. Não vou pedir para você vir aqui na frente, nem ficar de pé, porque o poder do Evangelho é o poder dessa notícia que eu falei aqui. Que ainda sendo nós pecadores, Jesus morreu por nós. E essa é a notícia. Que Deus amou a nossa vida, o universo de tal maneira, que se entregou a si mesmo na cruz. E perecendo nela, nos deu vida e produziu vida dentro de nós. Vamos orar então. Eu quero também orar por você que fala, pastor, eu preciso que esse poder seja mais latente dentro da minha vida. Eu preciso que o Evangelho radie a minha vida em todo momento. Que eu passe a amar mais. Que eu passe a me envolver mais no reino de Deus, o qual eu faço parte. Que eu deixe as coisas da incredulidade de lado e passe a acreditar firmemente nesse Evangelho. Que esse Evangelho produza em mim a vida que deve ser produzida. Porque Ele é poder. Quero orar por você também, meu filho. Isso, põe a mão sobre o seu coração, nós vamos orar. Isso, põe a mão sobre o seu coração, nós vamos orar. Vamos orar nesse momento. Deus, Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado, Senhor, por a Tua palavra ser viva, por a Tua palavra se renovar, por o Teu Evangelho, a Tua pregação ser poder de salvar, Senhor. Nessa noite, meu Pai, debaixo dessa maravilhosa graça, debaixo da presença do Teu Espírito Santo, nós colocamos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Pedimos que o Senhor possa ir naquele lugar que a gente não pode ir, que é dentro da nossa vida. Que o Evangelho seja um poder explosivo dentro de nós. Que ele possa marcar a nossa vida. E obrigado, Senhor, por essas pessoas que ouviram a Tua voz na batida da porta do coração. E mais obrigado por saber que a Tua palavra é fiel. Que diz que o Senhor entra e ceia conosco. No Teu nome, Jesus, nós oramos, agradecemos nosso Paizinho amado. Ah, Papai, obrigado. A igreja diz o quê? A igreja diz o quê?
Pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Então, irmãos, saia daqui sem ser enganado por ninguém. Anda aí fora sabendo que o Evangelho é o poder de Deus que está sobre você. Que você precisa, a única coisa é de ser servo do seu irmão, mas você não precisa de mais nada após isso. Você precisa só de Jesus na tua vida. E esses dias lá em Boa Esperança eu disse assim, um irmão da igreja antiga quase caiu para trás na cadeira. Eu falei assim, graças a Deus que ele não precisa da igreja batista. Não precisa, Deus não precisa de ninguém, de nada. A única coisa que era necessário é que o filho se entregasse na cruz. Não há milagre mais miraculoso do que esse. Por isso que Jesus disse que não ia dar outro sinal mais forte do que esse. Que era morrer na cruz. Então ele não precisa de mim, não precisa de você. Ele pode ter escolhido precisar. Não vou dar uma oportunidade de Eduardo pregar. Vou dar uma oportunidade de você amar, respeitar o outro, de ser uma boa pessoa. Vou dar essa oportunidade. E nessa palavra, Jesus nos deu uma oportunidade de participar da ceia. Da ceia que é dele, não é da igreja. A Bíblia diz, a ceia é de quem? Do Senhor. Ele deu essa oportunidade de a gente participar da ceia. Pastor, quem pode participar da ceia? Quem pode? Todos aqueles que foram salvos em Jesus Cristo. Talvez, irmãos, para os rituais nossos, a gente diz que aqueles que só que foram batizados que pode participar da ceia. Eu, para o respeito aonde eu estou, eu respeito. E eu convido você, que foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e teve a consciência desse batismo, a participar desse momento. E talvez você que está aqui, que não vai participar, não saia daqui deprimido. A vida da gente é viver de fases. É só uma fase que você não está participando. Mas não saia daqui achando que o Evangelho não produziu salvação, vida dentro da tua vida. Não saia daqui pensando assim. Não saia daqui pensando assim. Saia daqui com a certeza que o que basta é Jesus na tua vida. Amém, igreja? Quero convidar o irmão João, a irmã Nilda, o Marcos, Eliane está aí, cadê a Eliane? Está lá atrás, a Eliane está aí, a Eliane, esses dois casais vai estar aqui nos ajudando nesse momento, que é a ceia que Jesus instruiu. Eu vou ser rápido, tá, irmão? Não porque não é importante, mas porque aquilo que tinha que ser produzido no culto nessa noite, o Espírito Santo já produziu sobre as nossas vidas. Então, há um texto que diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e partindo, ele deu graças a Deus e disse, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso